irmãs e irmãs, boa noite. É um privilégio muito grande estar aqui, especialmente pelo carinho que nós temos pelos irmãos, pelos trabalhadores da casa, que nos honram, né, nos convidando, nos dando essa grande responsabilidade de vir aqui trazer o tema da noite, abrindo esse ciclo de palestras no mês de dezembro. Então, um grande privilégio. A gente vê dessa forma o carinho que tem para conosco, pelo que a gente agradece a oportunidade que nos dão de estarmos aqui. É um grande privilégio, também uma grande responsabilidade, também uma grande dificuldade, né? Porque proposta é mais que bonita, né? Mais que linda, falar sobre Jesus. E nos dizem os estudiosos que o mestre amigo é o personagem da história mais biografado de todos os tempos. Depois do mestre Jesus, o que está em segundo lugar é Napoleão Bonaparte. Mas ninguém foi mais biografado do que o mestre Jesus. Donde nós podemos deduzir, imaginar, entender, de que das aproximadamente 500 mil obras, alguma coisa em torno disso, não se fala a mesma coisa do mestre Jesus. Não tem sentido fazer duas obras idênticas e dar títulos diferentes. Então nós podemos entender de que milhares de irmãos acharam, entenderam, entendem de que eles têm uma visão exclusiva, uma visão diferenciada do mestre Jesus para trazer para o mundo. Só pode ser essa condição, né? Porque é muita gente falando sobre um personagem. Não que o mestre Jesus não mereça, mas é que os fatos dele são conhecidos pelo mundo dos encarnados, digamos assim, pelo que está no Evangelho, pelo que os 4 evangelistas disseram, pelo que ficou entendido das profecias da Bíblia, daqueles que antecederam o mestre Jesus. Então, acaba acontecendo o quê? Muito enxerto, meus irmãos. Muita enxertia, muita invenção, muito criacionismo, né? Muitas ideias diferenciadas que não correspondem ao mestre Nazareno. Especialmente se nós formos olhar a figura do mestre, ele aqui esteve conosco para que nós falássemos dele? Não, ele se coloca como representante de Deus. Então, se há para falar de alguém, vamos falar do Pai. Mas ele, como representante do Pai, eu e o Pai somos um, podemos falar dele, devemos falar dele. Agora, especificamente do personagem Jesus, estaria em segundo plano. Em primeiro plano estaria o quê? A mensagem que o mestre Jesus veio trazer. E ele só se tornou importante diante da história pela mensagem que ele veio trazer, não pelo personagem, não pelo ser que encarnou aqui. Porque, independente do aspecto, independente do nome, o que vale o que é? É a mensagem que ele veio trazer. É isso, é nisso que nós devemos nos ater. Jesus é importante? Muitíssimo importante, nos dizem os Espíritos, com a mensagem já atualizada, estou me referindo à doutrina espírita, que é o ser mais perfeito que nós conhecemos. O ser mais perfeito que esteve aqui na Terra. É o governador espiritual do planeta Terra. Essa é uma visão, é um entendimento, é uma revelação dos Espíritos da atualidade. Em 1857 aparece essa revelação como doutrina espírita, que não tem a figura dos santos, dos sacramentos, não tem a figura dos ídolos, das imagens, né? Traz a verdade, traz o entendimento para a nossa razão e para a nossa emoção. Vem falar das leis de Deus e vem explicar aquilo que Jesus não pôde explicar, porque tem muita coisa que o mestre Jesus não pôde explicar. Ou seja, muitas ideias que não puderam ser trabalhadas e que vêm hoje sendo balizadas pela doutrina espírita, pilares da doutrina espírita, como, por exemplo, primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo: não vim destruir a lei. Ou seja, existem leis. O fato é que a ciência não reconhece as leis da química, da física, da biologia como leis de Deus. São leis de Deus. Precisa ter sido criada por alguém. Foram criadas por Deus. Vem no começo do Evangelho segundo o Espiritismo, dentro dos 4 primeiros capítulos, se fala da pluralidade dos mundos habitados. Como que Jesus ia falar isso se não haviam telescópios? Então,
Hoje se fala, há muitas moradas na casa do meu pai. Ele falou e deixou que o tempo se incumbisse, se encarregasse de fazer as devidas revelações. E assim é para nós hoje, meus irmãos. Porquanto ele trouxe as verdades que ele trouxe para serem trabalhadas ao longo do tempo. E o diferencial, todo o diferencial, porque o que o Mestre Jesus falou, Sócrates também falou. É a própria doutrina espírita que diz isso. Nós encontramos na introdução do Livro dos Espíritos, lá, que são precursores do cristianismo. Platão, Sócrates, outros filósofos são precursores do cristianismo. Eles vieram trazer as ideias que o Cristo trouxe. Só que Kardec pontua brilhantemente, a humanidade não estava amadurecida suficientemente para entender, para assimilar aqueles conceitos, mas eles já existiam. Jesus veio não só falar, como nós vimos aqui, a apresentação, quem dera o Mestre Jesus falasse português, né? Facilitar um bocado para a gente. Mas ele veio trazer o que já tinha sido falado por Sócrates e Platão e outros filósofos, só que nós estávamos suficientemente amadurecidos para isso. Foi tão somente essa condição, não só de ter falado, mas sobretudo de ter exemplificado. Uma coisa é falar, outra coisa é mostrar como é que se faz. E tem muito mais autoridade aquele que faz aquilo que fala. Então, quando a gente pensa assim, o que Jesus espera de nós? Não é uma espera passiva, tá, meus irmãos? Isso eu acredito que os irmãos vão escutar ao longo de todo esse mês ainda. Não é uma espera passiva que o Mestre Jesus tem para conosco. Ele não está lá de braço cruzado, aquela espera ativa, é aquela espera operosa, aquela espera de trabalho. E nós somos, de nós para conosco mesmos, nós não somos tão previsíveis, tá? A gente não sabe o que o outro está pensando, o que o outro vai fazer, mas Deus sabe, Jesus sabe. Ele sabe o que eu vou fazer amanhã? Não, porque isso não é importante. Eu tenho meu livre-arbítrio, cada um pode fazer o que quiser. Mas a longo prazo, e eu falo naquilo que nós temos condição de entender, quando um agricultor joga uma semente no solo, ele não joga por jogar. Ele antes preparou a terra, ele conhece o clima, ele sabe quando vai ter sol, quando vai ter chuva, pelo menos as épocas. Ele sabe da influência da lua. Então, o agricultor, quando joga uma semente no solo, previamente preparado, ele sabe daqui quanto tempo ele vai colher o que ele semeou. E, nos tempos atuais, quantas colheitas ele vai ter naquele tipo de solo se ele souber cultivar. Isso, uma safra, vamos chutar aí, no ano colher 2 ou 3 safras. Isso tem previsão. Na internet a gente encontra previsão de safra 2023. E o pessoal chega muito perto, porque milhares de sacas para mais, milhares de sacas para menos, não faz muita diferença. E o que eu quero com essa conversa é colocar para os irmãos o nosso entendimento, juntar o nosso entendimento junto com aqueles mais de 500 mil biografias do Cristo, que cada um tem o seu entendimento, a sua percepção, é que nós somos absolutamente previsíveis por Deus, por Jesus, pelos Espíritos superiores. Então eles têm a noção quando nós vamos reagir e de que forma nós vamos reagir ao longo do tempo. Então nós somos bastante previsíveis. Tanto que essa espera de Jesus, essa espera operosa de Jesus, é muito semelhante ao que o agricultor faz. Ele aqui esteve, deixou a mensagem quando o solo estava devidamente preparado. Se nós formos ler algumas biografias, algumas obras, vamos ler que eles falam uma tal de Pax Romana. Seria Paz Romana, que era uma coisa quase inédita, mas a presença do Cristo na nossa psicosfera, na esfera planetária, provocou esse ambiente de paz dentro de um povo, de uma época que os romanos invadiam, dominaram tudo, foram de um oceano a outro, dominaram o mundo ocidental. Não foi o maior império, mas foi o que mais chegou até os nossos dias, porque eles vieram com a proteção divina, eles vieram com a orientação, eram reencarnação de povos inteligentes e organizados, como nós lemos até hoje, estão reencarnados também, como a gente vê em algumas obras, A Caminho da Luz, o Consolador, que fala desses temas. Mas então a Pax Romana, já era característica da chegada do Mestre Jesus. Havia uma paz forçada, é uma paz opressora, que Roma exercia sobre os povos dominados, mas principalmente devido à presença do Mestre Jesus, na preparação para a chegada dele. Não se fala,
porque especialmente porque os biógrafos eles vão se basear e vão se deduzir, vão trabalhar em cima de coisas que estão nos evangelhos. Para nós espíritas é um pouco diferente, porque nós temos a revelação dos espíritos. Os espíritos vêm falar para nós, é a conta-gotas. Eles falam um pouquinho do Cristo aqui, falam um pouquinho do Cristo ali. Nós vemos essa obra que foi lida aqui agora, essa obra fantástica, que vem falando do Cristo, repete aquilo que nós já sabemos, mas de uma forma muito mais elaborada pelos espíritos. Se nós aqui temos a figura da gravação, né, vários irmãos podem assistir a nossa conversa ao longo dos próximos 10, 20, 300, 500 anos, podemos imaginar que também deve existir, possivelmente deve existir, as mensagens do Cristo quando ele esteve aqui. Deve estar gravado em vídeo, alguma coisa, em algum lugar deve estar gravado. Só que isso não nos foi passado, por isso nós podemos entender. Se nós primitivos, atrasadinhos como nós somos, temos a possibilidade, a condição de gravar e deixar essas mensagens para a posteridade, imagina o Cristo. O Cristo, o governador planetário, seguramente deve ter providenciado para que a passagem dele aqui fosse devidamente registrada. Mas ele não quis fazer esse tipo de revelação para nós ainda. Por quê? Porque não é importante a figura dele, é importante a mensagem que ele veio trazer. E já que nós estamos em período natalino, falar da chegada do Mestre Jesus entre nós. A chegada dele já foi simbólica. Aliás, os símbolos têm muita força para nós, porque vem da era pagã. Os pagãos trabalhavam muito com símbolos, porque o símbolo ele fala diferente do que as palavras. Quando a gente coloca lá um símbolo, o sol era um símbolo para os pagãos, era o Deus Sol. Então, para cada um, tinha um entendimento do que era Deus. O Deus principal, o Deus maior era o Sol, que era responsável pela vida, graças ao Sol que tinha calor, que as plantas germinavam, tinha toda uma conjuntura lá, então cada um tinha a sua interpretação mais ou menos no mesmo sentido. Então essa figura do simbolismo era importante, tanto que ela foi e é muito aproveitada até hoje com a figura do Mestre Jesus na manjedoura, a chegada do Mestre Jesus. Já que nós estamos em dezembro, vamos falar do nascimento do Mestre Jesus. Se fosse Páscoa, a gente ia falar da desencarnação, da partida do Mestre Jesus, depois de ter feito tudo o que ele fez. Mas o nascimento de Jesus também traz um simbolismo muito bonito. Vamos convir com bastante enxerto, né? Enxertaram bastante coisa. Presépio, presépio foi criação lá do ano 1000 e pouco, lá Francisco de Assis, que criou a figura do presépio, muito bacana, muito bonita. Criou a figura do presépio. Criaram a figura dos reis magos, chamam de reis magos, mas se houveram, possivelmente houveram, foram aqueles pastores que aparecem na narrativa de Lucas, no Evangelho de Lucas. Eram os pastores que estavam ali cuidando das ovelhas e receberam, que viram um anjo que apareceu para eles anunciando a chegada do Mestre Jesus. E eles foram procurar e encontraram o Mestre Jesus, na narrativa de Lucas. De onde que Lucas tirou essa ideia? Lucas foi conversar com Maria de Nazaré a pedido de Paulo de Tarso para fazer o Evangelho. Então Lucas tem informações que os outros evangelistas não tinham. Como é que nasceu o nosso mestre? Onde é que ele nasceu? Como é que foi? Maria de Nazaré deve ter contado para ele. Ora, era época de recenseamento, então nós tínhamos que nos deslocar até a cidade natal do pai, da figura masculina. Era a sociedade patriarcal. Então foram para a cidade de Belém. E a história conta assim, muita dificuldade, foram em lombo de burro, né? E não tinham onde se hospedar. Nada de estranho, tá, meus irmãos? Nada de sensacionalismo, porque era comum. Né? Se nós formos ler, interpretar, entender, o Mestre Jesus mesmo fala nas narrativas dos ensinamentos que ele faz, era comum, não tinha hotéis. Eu chegava lá, eu gostaria de um quarto, uma suíte, 2 quartos, ar-condicionado, banheira, hidromassagem. Não tinha. Então as pessoas que viajavam, elas se hospedavam na casa de outras pessoas. Isso era comum. Em época de recenseamento, todas as pessoas que tinham nascido naquela cidade tinham que se dirigir lá para a contagem que era feita, essa grande criação do Império Romano, o censo, que é usado até os dias de hoje, que é a ferramenta e instrumento para organizações sociais, para a organização social. Foi os romanos que trouxeram. Então, por decreto de Roma, houve o recenseamento. José teve que levar Maria, grávida, para a cidade que ele nasceu. E aí chega lá, não tinha acomodação. Mas não tem como ter acomodação. Não tem como ter acomodação.
Se aqui em Florianópolis quase não tem, vem os turistas do mundo inteiro, imagina Belém. Os irmãos sabem onde é que fica Belém? Cisjordânia, meus irmãos. A Palestina, onde está em guerra. É uma coisa que chama atenção, nos provoca assim, reflexão, a gente conjectura. Mas foi lá que o Mestre Jesus nasceu, o príncipe da paz, o governador espiritual. A paz devia ter se irradiado dali para o mundo, né? A paz começava ali, que o Mestre Jesus ali esteve, irradiar para o mundo. Não, ele ali esteve, o príncipe da paz, o governador espiritual. E o que acontece até hoje? Para a nossa visão, nosso entendimento espírita, o que eles fazem com os espíritos encrenqueiros? Encarna na Palestina, encarna em Israel, encarna lá no mundo árabe, que árabes e cristãos parece que não se entendem, árabes e israelenses não se entendem muito bem, também não gostam de cristãos, embora nós cristãos sejamos 1/3 da população do planeta, maior religião que existe no planeta, 1/3, somos nós, os cristãos. Não somos adorados pelos muçulmanos, não somos adorados pelos árabes. Não gostam. Razões, quando a gente não quer gostar, a gente encontra motivo. Mas o fato é que isso se estende há bem mais de 2000 anos. A guerra ali existe há bem mais de 2000 anos. Então quer dizer que a mensagem do Cristo não foi suficientemente entendida. Porque nós vemos que mesmo nesse 1/3 do mundo cristão, não é praticado o que o Mestre Jesus nos ensinou, o que ele legou. Nós reconhecemos a importância do Mestre Jesus? Sim, muito importante. Tanto que dividiu, nosso reconhecimento se faz, aparece no nosso calendário. Nós estamos no ano de 2023 da era cristã. Nós dividimos a nossa história, tem várias fases da nossa história, né? Idade Média, Antiga, Contemporânea, Moderna, mas o principal é antes de Cristo e depois de Cristo. Então é um divisor de eras. A vinda do Cristo, a passagem dele aqui, é tida como o evento mais importante para nós ocidentais. Estamos no ano de 2023 da era cristã. Tá, mas se o Cristo é tão importante, por que nós não seguimos os exemplos dele? É um questionamento que eu acho que vale a pena nós fazermos. Qual o impacto da vinda do Mestre Jesus na minha vida? Para os outros não faz diferença, né? O problema dos outros é deles. O meu problema sou eu. Né? Eu posso melhorar, cada um só pode melhorar a si mesmo. Então, é um questionamento que nós podemos fazer para nós mesmos. Qual o impacto da vinda do Mestre Jesus para mim? Tem que ter um impacto muito grande, pois se nós nos dizemos cristãos, ou se a gente se diz cristão por falta do que fazer, por falta do que falar. Não, nós somos cristãos, mas nós seguimos aquilo que o Cristo fala, fazemos tudo o que ele disse? Seguramente não, por isso que nós estamos aqui no mundo de provas e expiações. Mas talvez isso tenha a ver com aquele processo de maturação da semente. Ainda somos plantas tenras, pelo menos nós germinamos, se nós temos o privilégio de termos a doutrina espírita, que é a doutrina do Mestre Jesus atualizada. 1857 anos depois do Mestre Jesus ter estado aqui, conforme ele anunciou no Evangelho de João, eu vos enviarei um outro Consolador que ficará convosco até o final dos tempos. Está aí a doutrina espírita. É a mensagem de Jesus atualizada. Mas, para nós espíritas, né, parece óbvio, o que a gente vê na doutrina espírita parece óbvio. Eu até me questiono, né, por que eu vou lá para a tribuna falar o que todo mundo já sabe? Pois é, a gente sabe, mas não faz. E daí, para quem vem aqui na tribuna falar, também é constrangedor. O que eu vou falar lá para os meus irmãos se eu não faço? Se eu ainda não faço, o que eu vou lá falar? Bom, eu vou lá dar compartilhar, né, os meus entendimentos, que talvez sirvam. Talvez essas milhares de biografias feitas sobre o Mestre Jesus consigam tocar milhares de corações. Se nós conseguimos acordar no dia seguinte um pouco melhor do que nós fomos dormir na noite anterior, já é um passo, já é um ganho. Para nós, especialmente para nós, porque quanto mais cedo nós implementarmos a doutrina do Cristo dos nossos corações, mais cedo nós vamos deixar de sofrer, mais rápido nós vamos sair desse mundo de provas e expiações. O fato é que todos nós vamos sair desse planeta de provas e expiações.
É a ideia, novamente, a ideia do agricultor com a semente. Os espíritos sabiam, os espíritos superiores sabem. Tanto que esperaram 1857 anos para trazer para nós a doutrina espírita. Nenhuma outra doutrina trouxe nada parecido, meus irmãos. O que tem de mais moderno é que a doutrina espírita nos traz. Alguém pode falar alguma coisa diferente? Que eu, como espírita, pesquisador, estudioso, leio, busco, o que eu encontro é palpite, são achismos e enxertias que colocam dentro do cristianismo. Uma das enxertias: nascimento de Jesus dia 25 de dezembro. Não é, não foi. Os espíritos são categóricos em falar isso. Eles não nos dão a data, mas eles dizem, olha, possivelmente foi no entorno do mês de abril. E eles dizem por quê? Porque se o anjo, no Evangelho de Lucas, falando com Maria, o anjo encontrou pastores e anunciou para os pastores que tinha chegado o Salvador e deu a direção, tanto que os pastores encontraram Maria, José e Jesus. Se eles encontraram, sabiam que estava indo naquela direção, é porque havia previsão para que isso acontecesse. Estava sendo, era anunciado, eram as profecias que diziam que o Mestre Jesus ia nascer, ia chegar, mas seria abril, não dezembro. E depois a história conta como é que foi cair no dia 25 de dezembro. 25 de dezembro é o solstício de inverno lá no hemisfério norte. Passa esse dia de 25 de dezembro e aí os dias começam a aumentar. Então eles fazem aquela festa do Deus, festa do Sol Invictus. Era o antigo carnaval. O carnaval não deixou de existir, só que passaram para outra data e pegaram essa data que se comemorava e se colocou como se fosse o nascimento de Jesus. Uma grande sacada da igreja romana. Uma grande sacada. Por quê? Porque hoje, o Natal, que era aquela festa de bagunça, que ainda é o carnaval hoje, passou a ser uma festa de família, uma festa em família ao longo dos tempos. Então sim, foi muito legal. Mas se o Mestre Jesus, como governador espiritual do planeta, quisesse que a data fosse conhecida, teria feito alguma forma para que nós soubéssemos a data que ele tivesse nascido. E se os Espíritos nos dizem que foi ao redor próximo do mês de abril, foi em algum dia do mês de abril, olha o que aparece para nós 1857 anos depois, no dia 17 de abril, a doutrina espírita, 17 de abril de 1857. Possivelmente um dia alguém vai nos revelar que foi a data próxima na qual Jesus nasceu, há 2000 anos atrás, porque a doutrina espírita aparece para nós no mês de abril e seria o mês que o Mestre Jesus teria nascido. Um dia vão revelar isso daí para nós. O fato é de que, se Jesus quisesse, nós poderíamos conhecer a data. Por que ele não quis que nós conhecêssemos a data? Porque não é importante, meus irmãos. Ele não quis que nós desviássemos o foco. E é o que acontece. O que acontece no Natal hoje? É Papai Noel, Santa Claus, Coca-Cola. Não existe, foi criação nossa, criação recente, o tal do Papai Noel. Presentes, foi enxertia do festejo nórdico, lá que tem o tal do Iuli com Y, Iuli. É uma festa lá que tem um gnomo que vai dar presente para as pessoas, eles comem presunto, porque lá é frio, convenhamos. Aqui está esquentando, lá está esfriando. E foram fazendo enxertias. O que aconteceu com isso? Nós acabamos perdendo o foco da chegada do Mestre Jesus. E a chegada do Mestre Jesus tem uma lição enorme, grandiosa. Ele nasceu lá numa estrebaria, alguns falam que era uma gruta, o fato de que não tinha, nem teria como se hospedar lá. Isso não tem a menor importância, porque todo mundo passava pela mesma circunstância, não tem onde ficar, não está chovendo, não tem tempestade, a gente fica em qualquer lugar. Só que Maria estava grávida, tanto que possivelmente pelo esforço da viagem é que acabou dando a luz para o Mestre Jesus naquele dia. Nada de excepcional, não tinha parteira, não tinha maternidade, o Mestre Jesus nasceu do mesmo jeito. Por que manjedoura? Por que a manjedoura? Porque se coloca uma criança recém-nascida no lugar, ela vai rolar. Precisa ter algum tipo de proteção. Porque tem coisa mais protetora do que uma manjedoura? Parece um versinho. Além da simbologia, aproveita-se a simbologia. Manjedoura vem de manjar, manjar vem de comida, e está aí Jesus como alimento espiritual para nós. A
até hoje. Porque é o maior amigo que nós temos. É um grande amigo que nós temos. É nosso consolador para todos os instantes da nossa vida. Para todas as circunstâncias, Jesus pode estar presente e nos ajudar. E nós vamos encontrar isso nos dias atuais. Dentre as muitas obras em que o Mestre Jesus é citado, está lá o monge executivo. É uma obra para executivos, em que lá o nosso amigo, escritor, o Hunter, ele enxerta Jesus na história, como consultor, como orientador para nós. Então Jesus serve para todo tipo de relacionamento, para todo tipo de negócio, qualquer lugar que nós colocamos Jesus, a coisa fica boa. Por quê? Ele é a referência para nós. Ele está ali, um modelo de perfeição a ser seguido. E a lição que nós estávamos falando ainda há pouco, a maior lição da chegada do Mestre Jesus aqui. O governador espiritual do planeta. Ele podia ter não aberto mão das facilidades. Ele não abriu mão das dificuldades. Nasceu com todas as dificuldades possíveis que qualquer um ia ter. Ou seja, tem que fazer a viagem, deslocamento, lombo de animal, sem ter onde se hospedar. Faltou amparo, seguramente não faltou amparo, mas se o governador espiritual do planeta, com todos os recursos, toda a autoridade, todo o poder, optou por nascer dessa forma, simples, humilde, não abrindo mão das dificuldades, por que a gente reclama tanto das nossas dificuldades? Se Jesus, que é o divisor de eras, se submeteu a isso, também é exemplo dele. E ele, que poderia ter vindo como imperador, governador, seguramente com apoio espiritual, poderia ter governado todo o planeta, como pode a qualquer momento que ele deliberar governar o planeta inteiro, acabar com todos os não cristãos, arrumar uma pandemia para esses outros irmãos nossos, atrasados, muito atrasados, diga-se de passagem, mas não, ele está esperando de nós. O que ele espera de nós? O nosso amadurecimento. Nós vamos amadurecer no nosso tempo. Temos o tempo infinito. Por quê? Porque somos seres imortais. Onde nós quisermos? Não. O planeta Terra está passando por uma promoção. O planeta Terra vai chegar na condição de planeta de regeneração. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que Deus criou leis, e essa é uma tal de lei do progresso. Tudo evolui, tudo progride. Mesmo os cristais, mesmo as rochas, mesmo os átomos, tudo progride. É lei de Deus, lei do progresso. Então o planeta Terra está sendo promovido. Nessa nova condição do planeta, que nós estamos nesse processo, a conturbação, as guerras, as pandemias, tudo isso é característica desse momento de transição. É de reacomodação tectônica, terremotos, vulcões, furacões, tudo isso é um movimento de readaptação, readequação energética da Terra para a nova condição, planeta de regeneração. Então essa condição de guerra um dia vai ser passada. Não sei se daqui a 500, 700, 1000, 2000 anos, pouca diferença faz. O fato é que o planeta Terra vai estar numa outra condição. Muitos de nós temos condições de ficar aqui. O que foi dito pelo Mestre Jesus? Paz na Terra aos de boa vontade. Nós não queremos paz. Por algum motivo, meus irmãos, nós já estamos do outro lado do oceano, estamos num outro continente, estamos na maior nação cristã que existe, e mais ou menos nos esforçando para seguir as orientações do Mestre Jesus. Seguramente estamos, e nós vamos olhar outras nações cristãs, nossos irmãos norte-americanos, por exemplo. São muito inteligentes, são muito organizados, e eles também, como cristãos, têm como mandamento lá o não matarás. A gente não sabe o que eles entendem por isso, porque estão fazendo guerra em várias partes do planeta. O não furtarás. O não furtarás quer dizer, tu não vai se apropriar, não vai tirar vantagem das nações que são inferiores, das nações que são mais frágeis, e isso continua acontecendo. Então, o nosso planeta, eu olho, às vezes, custa-me cair a ficha, custo de entender como é que o planeta Terra pode não ser como nós somos. Como é que o planeta Terra pode não entender o que nós entendemos? Pois a doutrina espírita é a lógica, é a razão. São os espíritos que vêm nos falar, e eles nos falam alguma coisa miraculosa, nos falam alguma coisa diferenciada, alguma coisa que fira a razão? Não, eles falam tudo dentro da lógica. Por que isso não está no mundo inteiro? Porque isso, como eles dizem, fere interesses. As pessoas querem continuar sendo egoístas, querem continuar
levando vantagem em cima das outras. Não foi nada disso que o Mestre Jesus ensinou. Ele nasceu e foi lá para uma manjedoura. Olha a lição de humildade. O cidadão mais poderoso, o cidadão mais inteligente, mais evoluído, mais perfeito que nós temos notícia. Não porque ele falou isso, são os Espíritos que falam isso. Ele deu a lição de humildade. E nós? É difícil não ser orgulhoso, é difícil não ser vaidoso, é difícil não enfrentar. E o Mestre Jesus deu o exemplo de não enfrentar. Não entendo por que é tão difícil nós implementarmos o que Jesus nos ensinou. É um questionamento. Eu acho que esse questionamento é um dos mais importantes que nós temos para fazer a cada instante, especialmente no Natal, porque Jesus é lembrado todos os anos nesse período, em meio ao corre-corre, compra presentes, isso é ele único, Papai Noel, Coca-Cola, e Jesus fica onde? Fica lá no berço, fica lá na manjedoura, naquele espaço de humildade, naquele espaço humilde, sendo mais poderoso. E o que ele veio ensinar? O caminho das pedras. Eu e o Pai somos um. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Ninguém vai evoluir se não for humilde. O que a gente está esperando para fazer isso? Isso é tão importante, é tão impactante, que o que nós sabemos da infância de Jesus? Nada. O que nós sabemos da adolescência dele? Nada. Por quê? Porque ele não quis. Porque não foi permitido nem a Maria relatar para Lucas o que tinha acontecido. Por quê? Para não desviar o foco. Porque não é importante o que ele fez, onde ele andou. Ele estudou entre os essênios. É especulativo isso, meus irmãos. Estudou entre os essênios. Há quem diga que ele aprendeu entre os essênios. Os Espíritos nos dizem que os essênios não tinham nada para ensinar por Jesus. Jesus é que veio aqui para ensinar para os essênios. É razoável, é lógico, é por aí que nós vamos o caminho. Mas a enxertia, a especulação, coloca Jesus como aprendiz dos essênios. Então tem muita enxertia, muita invenção, e muita gente falando sobre uma mesma condição, muita gente falando por Jesus. Eu tenho que falar alguma coisa diferente do que os outros falaram. E aí eles fazem filmes chulos, filmes ridículos, filmes bizarros sobre o Mestre Jesus. Falta o que fazer, além de ser reflexo de pensamento doentio. Escrever a mesma coisa. A lição mais óbvia, as coisas mais óbvias. Jesus foi para a manjedoura. Nasceu sem ter um abrigo, que era comum, ninguém tinha onde se abrigar, ele não ia ser privilegiado, ele não quis privilégio para se fazer igual aos outros, embora não seja. Ele veio aqui e nos chamou de irmão. Lição de humildade também, porque a figura dele, junto conosco, é a figura do pai para com os filhos. Que é o pai que se sacrifica pelos filhos. É o pai que ensina os filhos. Foi o que o Mestre Jesus veio fazer. Então a figura dele, diante de nós, é a figura do pai. De alguém que nos ama, de alguém que se sacrifica por nós. Embora ele nos tenha chamado, ele se nivelou por baixo, veio se nivelar conosco, nos chamando de irmãos. Mas a figura do Mestre Jesus seguramente é a figura de pai. Então não deixou nada da infância dele, não deixou nada da adolescência dele, da juventude dele, não deixou nada. Como foi lido aqui pelo irmão que fez a leitura aqui no começo, o Espírito que vai pontuar o aparecimento de Jesus entre os 30 e os 50 anos dele, embora todos digam que seja os 33, a idade de Cristo, pouca diferença faz, porque essa imprecisão nas datas, imprecisão nas regiões, nos locais, isso é de propósito, meus irmãos, para que nós não nos fixemos num ponto, numa data. Alguém que nós conhecemos, nós comemoramos o aniversário de mais alguém? Só dos nossos familiares, não é? Aniversário do pai, da mãe, dos irmãos, dos filhos. O único ser que não é da nossa família carnal, consanguínea, que nós comemoramos o aniversário, é o Mestre Jesus. Mas, pelo momento atual, ainda de forma desvirtuada, porque devia ser cultivado como nós estamos fazendo aqui. Relembrar do Mestre Jesus. Vamos passar aqui o mês inteiro falando do Mestre Jesus. Cada um que vem aqui vai dar o seu parecer do Mestre Jesus. Porque fatos são muito poucos. Fatos sobre o Mestre Jesus são muito poucos. Por quê? Porque ele não quis deixar fatos. Ele quis que nós nos ativéssemos, nos apegássemos aos ensinamentos que ele deu. E o ensinamento do Natal é a lição da humildade. Ele se fez igual a nós. Ele se fez igual a nós.
Por mais que queiram criar uma ideia, né, de que uma virgem, né, conceberia o Salvador, o pessoal concorda, né? Hoje em dia já mais amadurecido, sim. Maria casou, era virgem. Ah, mas José disse para o anjo. Não tem nada disso, tá, meus irmãos? É o que os Espíritos nos falam. Jesus, Deus se faz reconhecer pelo cumprimento das leis dele. Deus não se faz reconhecer por contrariar, por infringir as próprias leis. Não teria sentido, né? Deus criou a lei da gravidade e aparece um camelo, um chuchu, uma batata que não precisa obedecer a lei da gravidade. Pode ser, né, cancelada por efeito de decreto. Habeas corpus não precisa mais obedecer a lei da gravidade. Não, é o que os Espíritos nos falam. Os Espíritos superiores de Deus se faz reconhecer pela obediência das próprias leis, embora tenha poder para muito mais do que isso. Jesus a mesma coisa. Se dizia o Pai somos um, ele nasceu concebido como qualquer outra pessoa. Ele veio ao mundo como qualquer outra pessoa. Por mais que queiram florear a partida dele, ele desencarnou, morreu. O Espírito aqui declina isso na leitura inicial. Desencarnou, morreu como qualquer um de nós. Transfiguração, visão mediúnica, tem explicação para todos, meus irmãos. E é justamente a não infração às leis de Deus, pois que Jesus esteve aqui para, né, obedecer às leis de Deus. Se ele não obedecesse às leis de Deus, que exemplo ele estaria dando para nós? Então é do nosso máximo interesse, meus irmãos, refletir sobre a presença do Mestre Jesus entre nós, por que ele esteve aqui. Ele sabia que isso ia fazer diferença ao longo do tempo, sabia que não ia ser imediatamente, sabia que a nossa consciência ia levar 1.500 anos, 1.600 anos para começar a acordar um pouco mais. Foi o que aconteceu com a Revolução Francesa, divisor entre idade antiga, aliás, idade moderna e idade contemporânea, eclosão da doutrina espírita, vinda de espíritos luminares para estar aqui conosco. Nenhuma outra nação como o Brasil tem, ou teve, espíritos como Chico Xavier, como Divaldo Franco e outros tantos que aqui estiveram, porque nós temos uma missão especial, meus irmãos. E nós espíritas, uma missão mais especial ainda. Nossa missão está inscrita lá no Evangelho segundo o Espiritismo, a missão dos espíritas. E é justamente a missão, sintetizando a nossa missão, é o ir de pregar, ou seja, levar onde nós formos, onde nós estivermos, esse entendimento, né, da missão do Mestre Jesus entre nós, da importância de entender a reencarnação, que a ciência comprova, embora os irmãos nossos queiram negar, né, da vida do mundo espiritual, do que nos aguarda, que também está colocado pelos Espíritos, que está no livro O Céu e o Inferno, a nossa vida no futuro. Meus irmãos, queria agradecer a presença de vocês, a atenção de vocês, o carinho de vocês, renovar o nosso carinho, a nossa gratidão pela oportunidade que nos é dada e desejar que nós tenhamos um bom Natal com Jesus, especialmente refletindo na presença do Mestre Jesus junto a nós e hipotecar, entregar o nosso coração e a nossa mente em favor de nós mesmos, seguindo as orientações do nosso Mestre muito amado. Obrigado, meus irmãos, que Deus os abençoe.